Jornalismo 24 horas de plantão. Olá, o Brasil e o mundo na sua tela. Começa agora ao vivo o Entrevista Record Mundo. Hoje abrimos espaço para falar do fracasso da rodada de Doha e as consequências disso para o comércio global. A rodada de Doha foi uma tentativa de fixar regras para melhorar o comércio entre os 152 países integrantes da OMC, a Organização Mundial do Comércio. As negociações começaram em 2001 e deveriam ser concluídas em 2004. Foram 7 anos de conversas e nenhum consenso até agora. Para falar do futuro do comércio internacional, convidamos aqui para o estúdio Rubens Barbosa. Ele é consultor em assuntos internacionais, ex-embaixador do Brasil em Washington. Convidamos também Evaldo Alves, professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em comércio internacional. E do nosso estúdio em Brasília, participa Renato Bauman, diretor no Brasil do escritório da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, e professor de Economia na Universidade de Brasília. Eu queria agradecer a presença do professor Bauman lá no estúdio em Brasília, também dos nossos convidados aqui em São Paulo. Agora, antes de começar propriamente com a nossa conversa, eu queria primeiro lembrar que você pode participar do programa enviando sua pergunta para o e-mail entrevistarecord@recordnewstv.com.br. E eu queria também que a gente assistisse a uma pequena reportagem lembrando um pouco o que foi essa negociação. A maior polarização na rodada de Doha foi entre os países ricos e os chamados emergentes, que não se entenderam, principalmente sobre os subsídios agrícolas. E houve também divisões internas em cada um desses grupos. Nações ricas e em desenvolvimento bateram cabeça sobre o protecionismo a seus agricultores. Países como Brasil, Índia e China exigiam a redução dos subsídios agrícolas concedidos por Estados Unidos e União Europeia. Por ano, o governo americano paga entre 7 e 9 bilhões de dólares a seus produtores rurais. Na reta final, a Índia, com o apoio da China, defendeu a ajuda para seus agricultores, caso o preço dos alimentos continue a subir. Os Estados Unidos não aceitaram. A rodada de Doha entrava em colapso. Outro ponto de discórdia: europeus e americanos pediram sem sucesso que os emergentes reduzissem as tarifas de importação dos produtos industrializados. Mas não foi apenas um conflito entre pobres e ricos. O grupo dos países desenvolvidos e emergentes estão internamente divididos sobre alguns temas, como, por exemplo, Brasil e Argentina. Os principais parceiros do Mercosul não se entendem sobre o valor de proteção para a indústria. Pelas projeções da OMC, Brasil e China são os que mais perdem com o fracasso da rodada de Doha. O Brasil deixará de exportar 4 bilhões de dólares a mais por ano. Mas, segundo o jornal Financial Times, os países pobres perderiam com a redução das tarifas de importação se o acordo tivesse saído. Com os Estados Unidos, o problema seria outro. O Congresso teria que aprovar um eventual acordo na OMC, como exige a lei. Eu queria então começar com o embaixador Rubens Barbosa. O senhor acha, quem é que perdeu mais com essa falta de acordo na OMC? Os países emergentes ou os países ricos? Olha, eu acho que todos perderam. A começar pela OMC, na Organização Mundial do Comércio, os países em desenvolvimento, que não conseguiram diminuir os subsídios, nem reduzir as tarifas, barreiras contra os produtos agrícolas, e perderam os países desenvolvidos que não conseguiram abrir o mercado de bens e de bens industriais e de serviços. Assim, para a gente explicar para o nosso telespectador, né, de uma maneira mais didática, né? Quer dizer, basicamente a briga, países como o Brasil queriam que os desenvolvidos baixassem as tarifas para a gente poder mandar mais produto agrícola para eles, não é isso? Havia 3 grandes pilares nessas negociações. Quer dizer, era a abertura do mercado dos países em desenvolvimento na área industrial e serviços, abertura do mercado desenvolvido para os produtos agrícolas e a terceira,
Os próprios países emergentes. Os países emergentes e os subsídios, né? O terceiro eram os subsídios que deveriam ser cortados também. Então, esses 3 pilares foram caminhando até certo ponto e, no final, houve um impasse porque China e Índia quiseram levantar as barreiras protecionistas para os produtos agrícolas. Quiseram manter essas barreiras? Não, queriam aumentar, porque dependendo do incremento das importações, eles queriam subir as tarifas. E aí os Estados Unidos não concordaram e houve um impasse nas negociações. Agora, professor Evaldo, o que o senhor acha que está por trás? Quer dizer, parece um assunto técnico, né? Mas tem muita importância para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, né? Como é que a gente pode ler esse impasse na OMC? Bom, esse impasse, na verdade, além do aspecto comercial, como o próprio embaixador estava explicando, existe por trás disso algumas alavancas, que são as alavancas que conduzem a dinâmica da economia mundial hoje. A primeira alavanca é a área produtiva. O mundo produtivo, ele precisa se expandir, e essa é a regra do sistema capitalista. O dia que ele parar de se expandir, o capitalismo acaba, a economia de mercado acaba. Ele vem se expandindo. Para se expandir, eu preciso ter regras de comércio. Agora, o que está acontecendo de fato, que é o ponto mais importante, mais dramático disso tudo? Os países desenvolvidos estão perdendo participação no produto mundial. Por exemplo, se eu pegar um dado recente, 1990, que historicamente é ontem, a participação americana no produto mundial estava em torno de 20 e tantos, no ano seguinte passou para 32. Hoje, a participação americana é de 22% no produto mundial, caiu de 30 e pouco, 32 para 22. Nessa mesma data, 1990, a participação dos emergentes, os países que estão crescendo, países subdesenvolvidos que estão, como o Brasil, inclusive, nós participávamos em 16% do produto mundial. Hoje somos 32%. Inverteu esse jogo, Inverteu o jogo. Isso significa o quê? Os emergentes não é uma questão de voto. Não é uma questão somente de votar lá e querer se expressar. Tem peso. Os emergentes têm peso econômico hoje no mundo. Para o telespectador entender um pouquinho mais na prática, basta a gente ver o seguinte: o jogo siderúrgico não é mais de país desenvolvido. O jogo siderúrgico é brasileiro, é indiano, é coreano, chinês. Claro. Petroleiras também, né? Então, o que está acontecendo? Está havendo uma mudança de posição. Isso acirra os ânimos. Do ponto de vista político, transforma também em mais difícil essa negociação. Esse é um pano de fundo que está por trás, e na hora de negociar as regras do comércio, as negociações já não são tão tranquilas como eram no passado. A gente vai até voltar a esse ponto que é muito interessante. Agora eu queria que o professor Renato Bauman, está lá em Brasília, participasse aqui com a gente. Professor, o senhor concorda com essa avaliação do professor Evaldo? Ele vinha dizendo, ele mudou o mundo, né, do ponto de vista produtivo, os países emergentes, China, Índia, Brasil, talvez a gente pudesse botar aí também a Rússia, né? Ocupam um espaço muito maior do que ocupavam há 15 anos. Isso dificulta as negociações, cria pelo menos um dado novo. O senhor concorda? Quer dizer, há uma complexidade maior no mundo de hoje? Por isso, será que não deu certo a negociação lá em Doha? Certamente, contra fatos não há argumentos, né? Quando você olha historicamente a evolução da Organização Mundial do Comércio, desde seu início lá atrás, no GATT, a cada rodada negociadora, se você olhar o número de anos, cada rodada negociadora maior levou mais tempo do que a anterior. Isso é uma regra básica. E há uma razão por trás disso. A razão é que a agenda negociadora se torna crescentemente mais complexa. Entre a rodada Tóquio, a rodada Uruguai, a rodada de Doha, o número de dimensões que foram aportadas à mesa negociadora é muito grande, além do próprio número de países membros da OMC. Há alguns anos atrás, quando a China entrou como país membro da OMC,
se costumava dizer que a China entrou para a OMC, mas ela é tão grande que ela vai acabar adaptando a OMC. Eu acho que, muito provavelmente, o que nós estamos vendo, junto com a Índia, é um processo nesse sentido. A relação de força, as condições, a agenda negociadora tende a se adaptar às próprias condições de cada momento. Olha, professor, o senhor acha que Professor, desculpe, o senhor acha que para o Brasil foi ruim não ter fechado o acordo? Porque há quem diga que para o Brasil pode ter tido um lado positivo, porque afinal de contas o Brasil não foi obrigado a abrir o seu setor industrial, né, para a invasão, entre aspas, de produtos que viriam do primeiro mundo. O que o senhor acha? Foi positivo para o Brasil ou não? Foi ruim porque o Brasil não vai conseguir exportar tantos produtos agrícolas? O copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Tá. Eu acho que as duas interpretações, é melhor um não acordo do que um mau acordo ou ao contrário, né? A resposta a essa pergunta, eu acho que tem a ver com uma pergunta anterior. O que se teve como resultado na última semana é o fim da rodada Doha ou um intervalo na rodada Doha? Acho que há muito mais interrogantes do que certezas nesse sentido. Há 2 processos eleitorais importantes nos Estados Unidos e na Índia, e a maior parte dos analistas acredita que qualquer avanço só poderá acontecer depois de definido esse quadro das relações políticas nos 2 países. Mas, ao mesmo tempo, há uma sinalização, e ela é muito forte por parte do próprio Pascal Lamy, no sentido de que houve avanços pontuais, apesar dos impasses, e se procuraria fazer esforços no sentido de recuperar aquilo que já foi acordado. De ser assim, e dependendo do timing que se tenha em mente, pode ser que haja benefícios a médio prazo. Da mesma forma que, se você considera a posição brasileira em relação àquilo que foi a principal barreira posta por parte de Índia e China com relação à sobretaxa em função de um aumento acelerado de importações, sobretudo de produtos alimentícios, o Brasil como potencial, como exportador importante, um player importante nesse mercado, talvez tenha sido positivo não ter concordado com essa postura. Perfeito, eu acho professor. Que é muito difícil ter uma resposta preta ou branca, porque depende das dimensões, da variável que você queira considerar. Eu acho que as variáveis são muitas, é um cenário ainda muito indefinido. Professor, eu queria só lembrar, o senhor disse, muita gente acha que não foi o fim da rodada Doha, que foi uma interrupção, né? Para o presidente Lula, a rodada de Doha não fracassou. Ele disse que vai retomar a discussão com a China, com a Índia, chegou até a falar com o presidente Bush, me parece, ao telefone. Lula participou de um encontro entre autoridades e empresários brasileiros e argentinos em Buenos Aires. No encontro com centenas de empresários, o presidente Lula disse que o Brasil e a Argentina devem atuar juntos para conquistar novos mercados e afirmou que não irá desistir da rodada de Doha. Ainda vou continuar teimando para ver se nós construímos uma saída. Acho que se nós não concluirmos o acordo de Doha, possivelmente a Argentina não sofra tanto ou o Brasil não sofra tanto, mas os países mais pobres, que têm que ser incentivados a produzir alimentos. E para produzir alimento tem que ter o mercado dos países ricos abertos para eles, não irão produzir alimentos. E muita gente continuará passando fome. E no mundo rico, cada vez mais, haverá legislação mais dura para proibir o trânsito das pessoas pobres, cada vez criando mais dificuldade para a imigração. Pouco antes de deixar a Argentina no final da tarde, o presidente Lula se encontrou rapidamente com o colega Hugo Chávez. O presidente venezuelano não foi convidado oficialmente para o encontro, mas fez questão de comparecer. Chávez disse que está sendo retomado o processo de formação para uma aliança do chamado Eixo do Sul, Caracas, Brasília e Buenos Aires. Chávez não perdeu a oportunidade e mandou um recado ao futuro presidente americano: ficar longe dos negócios da América Latina. Solo le pedimos que entienda, como el niño que entiende que 2 más 2 son 4, que entienda que en América del Sur hay una revolución, que hay un proceso en marcha, que es democrático, que es pacífico, que es legítimo, y no le queda más que respetarlo y buscar las mejores relaciones de igual a igual.
Bom, a gente viu aí uma parte da matéria falava de Doha, depois o Hugo Chávez acabou aparecendo aí no meio do encontro e roubou um pouco a cena, né, embaixador? Agora, o senhor queria ainda fazer um comentário sobre Doha e essa posição do presidente Lula sobre Doha? Não, eu queria comentar o seguinte, eu acho que é importante, né, se fazer um esforço para a retomada das negociações, mas as condições políticas que estão dadas hoje tornam muito difícil esse esforço, porque eu, pessoalmente, não acredito que o governo americano, em fim de mandato, a eleição é em novembro, o novo presidente toma posse em janeiro, que o governo americano tenha condições de retomar essas negociações, sobretudo porque o Congresso americano, que é controlado pelos democratas hoje e que vai continuar a ser controlado pelos americanos depois da eleição, é muito protecionista e não vai permitir que o presidente Bush, nesse final de governo, retome essas negociações. E mesmo o novo presidente, para retomar essas negociações, vai ter que ter o que se chama lá de fast track, né? Autorização do legislativo para o executivo negociar. Eu acho que é muito difícil que isso ocorra antes de um tempo decorrido do novo presidente. Porque não só nos Estados Unidos há essas dificuldades políticas, como também na Europa. O presidente Sarkozy, da França, é o presidente da União Europeia, e ele é contra o acordo também. Então, eu acho que o governo brasileiro está muito empenhado em ter esse acordo, está fazendo todo esse esforço, até porque nesses últimos 6 anos não foi assinado nenhum acordo comercial. O Brasil jogou todas as suas fichas aí. Todas as fichas, porque era importante politicamente ter esse acordo, que era um acordo importante. Por isso que o Brasil, na minha opinião, está se empenhando tanto. Mas eu acho que as circunstâncias internacionais não permitem. Foi mencionado aí também a situação da Índia. E tem eleição também. E tem eleição. Então, é muito difícil, nesse momento, retomar essas negociações. E só para concluir, um outro aspecto que é pouco examinado aqui no Brasil, mesmo que agora em Genebra nós tivéssemos chegado a um acordo, se tivesse havido um consenso e tivéssemos chegado a um acordo que é modesto, muitos aqui no Brasil disseram que era medíocre e tudo, mas que era importante sair, esse acordo dificilmente entraria em vigor imediatamente, porque teria que ser ratificado por todos os países, pelo Congresso de todos os países, e o Congresso americano não iria, na minha opinião, ratificar esse acordo. Então nós iríamos ter um acordo que não ia entrar em vigor antes de um ano e meio, até o final do ano que vem. O que o senhor acha, professor Evaldo? O senhor acha que há chance de retomar Doha ou está morta essa negociação? Bom, a retomada de Doha, no curto prazo, realmente está descartada, como o próprio embaixador lembrou, por razões políticas de 2 participantes importantes, Estados Unidos e a Índia. Por outro lado, a gente tem que levar em conta o seguinte: enquanto isso, quando for retomado, eu acredito que isso será retomado certamente, uma discussão de maior abertura certamente será retomada, pode ser até diante do âmbito de Doha, tá certo? Não antes de 2010, não adianta a gente sonhar com coisa diferente disso. Agora, não podemos esquecer o seguinte: estamos falando de acordos comerciais internacionais. Enquanto isso, a economia mundial pode ter mudado. O vento do sistema produtivo pode ter mudado um pouco. E aí a conversa vai ser outra, né? Aí as questões terão que ser recolocadas, não digo do zero, mas certamente algumas coisas teriam que ser recolocadas. E é interessante até observar o seguinte: essa discussão que foi colocada lá em Genebra, os 20 pontos que o Pascal Lamy, o diretor executivo da OMC, colocou para discussão. 18 pontos caminharam bem, pararam no 19º ponto. É pena, e eu acho até que ele deveria abrir esses 18 pontos. Qual é esse 19º, só para o nosso telespectador? É a questão que o embaixador falou agora há pouco das salvaguardas. O que é isso? Existe uma ferramenta no âmbito da OMC que é o seguinte: quando um país específico, um determinado país, começa a observar um aumento da importação de algum produto, ele pode alegar salvaguarda se esse aumento de importação for muito brusco. Foi aí que não deu acordo.
porque a China e a Índia, sobretudo a Índia, falava não. Começou a aumentar muito a importação de produtos agrícolas, eu quero entrar com salvaguarda. Os Estados Unidos falaram, não, só quando atingir 40%. E aí não houve acordo. Eu queria o professor Renato Bauman, lá de Brasília, até para a gente retomar, nós vimos aí na reportagem, o presidente Lula foi para a Argentina para tentar curar e cicatrizar as feridas, né? Parece que ficaram algumas feridas entre Brasil e Argentina no processo de negociação. Para a gente entender bem isso também, o que aconteceu exatamente? Os argentinos entenderam que o Brasil foi muito afoito e não levou em conta a posição argentina na negociação. O que aconteceu exatamente, professor? Eu entendo que houve uma mudança de posição de última hora na mesa negociadora, exatamente com relação a essa postura da China e da Índia que foi apresentada não como uma postura nacional, mas como uma postura representativa do grupo dos 20 países emergentes, que venham, um grupo, a propósito, criado por liderança do Brasil e de Índia já há alguns anos e que foi responsável por conseguir uma série de marcar posições no processo negociador já há algum tempo. E o Brasil sempre, enfim, participou desse grupo de uma forma homogênea e no momento em que se colocou essa dicotomia entre a postura, sobretudo particularmente defendida pela Índia, da imposição de tarifas no caso de uma importação acelerada, num ritmo superior àquele que era aceitável por parte de outros países, o Brasil, a delegação brasileira, acatou a postura defendida pelos países industrializados, até porque eu entendo que, como exportador de alimentos, seria diretamente afetado por uma imposição de barreiras na forma como foi defendida pelas delegações da Índia e da China. E isso foi visto como uma mudança de posição. A Argentina, como também produtora agrícola interessada nesse processo e produtora de manufaturas interessada, além disso, na preservação de barreiras à importação de produtos manufaturados. Essas duas dimensões, eu entendo que criaram um certo atrito entre as duas delegações. Mas isso reflete não apenas essas questões pontuais, mas um conjunto de relações e a perpetuação e a recorrência de uma situação superavitária do lado brasileiro, no comércio com os países vizinhos, a um conjunto de questões que compõem um cenário de fundo que levaram a essa reação por parte do país vizinho. Muito bem. Você pode participar do programa enviando as suas perguntas para o e-mail entrevistarecord@recordnewstv.com.br. Participe, mande as suas perguntas para a gente. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Na volta, continuamos falando sobre a OMC, essa negociação no comércio internacional. Voltamos já. Estamos de volta ao vivo com a entrevista Record Mundo, que hoje discute o futuro da rodada de Doha. Nossos convidados aqui no estúdio são Rubens Barbosa, consultor, ex-embaixador do Brasil em Washington, também o professor Evaldo Alves, da Fundação Getúlio Vargas, especialista em comércio internacional. E do nosso estúdio em Brasília participa Renato Bauman, que é diretor da CEPAL no Brasil. A gente terminou o outro bloco falando um pouco sobre Brasil e Argentina. Até o presidente Lula está em Buenos Aires, né, tentando apagar um certo incêndio que houve entre Brasil e Argentina. O que foi que aconteceu exatamente, embaixador? Por que Brasil e Argentina não andaram juntos nessa negociação? Bom, eu acho que a situação da Argentina está hoje completamente diferente da situação econômica que existe aqui no Brasil. A Argentina está no meio de uma crise econômica, uma crise política. A presidenta da Argentina continuou o projeto do seu marido de reindustrializar a Argentina e, por causa disso, tanto no âmbito da rodada de Doha quanto no âmbito do Mercosul, a Argentina tem uma posição mais defensiva que a do Brasil. O Brasil hoje está num processo de abertura, de inserção
na economia global, na globalização, né? As empresas brasileiras estão indo para o exterior, enfim, nós estamos numa outra etapa. E na rodada de Doha, no final, a Argentina se preocupou com a mudança de posição do Brasil, porque o Brasil aceitou reduzir significativamente as tarifas de bens industriais, o que alcançaria a Argentina e afetaria também o Mercosul, e a Argentina resistiu a isso. Ou seja, facilitaria a entrada de produtos industrializados aqui na América do Sul. Ia haver uma abertura maior, né? O Brasil aceitou reduzir 60% das tarifas, e a Argentina não concordou com isso. Então, esse impasse que nós vimos lá derivou dessa tendência protecionista hoje da Argentina, defensiva, enquanto o Brasil, no momento que nós estamos vivendo, aceita uma maior liberalização, uma maior abertura. Essa que foi a grande diferença entre o Brasil e a Argentina. Agora, professor Evaldo, se fosse citar exemplos aí, quer dizer, o Brasil, com essa abertura industrial, qual é o medo dos argentinos? Que entrassem produtos industriais? Que tipo de produtos que poderiam entrar e poderiam criar problemas lá para eles? Na verdade, o perfil industrial argentino, em parte, ele é semelhante ao nosso, que é uma indústria que produz eletrodomésticos, automóveis, máquinas. No entanto, o diferencial da Argentina é o seguinte: eles têm um nível de eficiência menor que o nosso. Então, a entrada de concorrentes poderia afetar de uma maneira adversa a produção industrial argentina, os produtores locais. O Brasil já passou dessa fase. Hoje a gente não teme tanto. Não é por tanto amor à liberalização, mas é porque hoje a gente já teme menos, a gente não precisa temer tanto a competição de produtos industriais externos. Na verdade, o ponto concreto é esse. Agora, falando um pouquinho do futuro, já o embaixador Rubens Barbosa dizia aqui no outro bloco, o Brasil jogou as fichas aí em Doha, não fechou, né? Todo mundo lembra isso. No governo Lula não se fechou acordos, apostando muito aí em Doha. E agora? Quer dizer, o Brasil vai ter que se voltar ao Mercosul de novo, pode-se tentar voltar a negociar tratados bilaterais com os Estados Unidos, como o Chile fez, por exemplo? Qual que o senhor imagina que seja o caminho para o Brasil? Bom, eu acho que o próprio ministro Celso Amorim reconheceu que essa rodada, com o desfecho desfavorável, não foi positivo para o Brasil. Eu acho que nós temos que reconhecer que foi um equívoco colocar todas as fichas numa única negociação. Nós temos que, juntos, setor privado com o governo, discutirem uma nova estratégia de negociação comercial. Essa nova estratégia passaria pelo aprofundamento dos acordos bilaterais que o Brasil tem aqui na região e passaria por um aprofundamento, uma ampliação dos acordos comerciais entre o Mercosul e terceiros mercados. O primeiro deles é o acordo com a União Europeia. É uma agenda muito difícil, porque nós temos também que pensar como propiciar o entendimento dentro do Mercosul, porque nós sabemos as divergências que existem, o Mercosul está praticamente estagnado e vai ser difícil, na minha opinião, conciliar os interesses que existem, divergentes que existem hoje no Mercosul, mas sem um acordo entre os países do Mercosul para negociar com uma única voz, vai ser muito difícil avançar a agenda externa do Mercosul também. O que o senhor acha, professor Evaldo? Qual é o caminho para o Brasil agora? O caminho para o Brasil, além de promover esse entendimento, esse consenso no âmbito do próprio Mercosul, nós precisamos ter uma voz no Mercosul, ter uma estratégia. Essa estratégia vai implicar em se negociar o que cada um dos membros do Mercosul vai enfatizar como estratégia comercial e chegar a um ponto comum a esse respeito, para aí depois ir para outros mercados, ou terceiros mercados. Se a gente não fizer isso, não só o Mercosul não caminhará, mas a própria política comercial brasileira estará bastante comprometida. É uma pena, porque do ponto de vista concreto,
a gente já está vendo empresários brasileiros se localizando em outras regiões para obterem benefícios nessas regiões, e eles não estão errados, eles estão apenas buscando sobreviver, buscando uma inserção no mercado. Está faltando apenas uma ajuda do próprio governo nesse sentido. Se fizesse mais acordos, esses empresários que estão indo para outros países, empresários brasileiros. Eu estive na Índia recentemente, tem empresário do sul do Brasil tirando a fábrica de Novo Hamburgo aqui, né, no Rio Grande do Sul, e passando lá para a Índia para aproveitar a mão de obra barata na Índia. Se nós tivéssemos acordos feitos com outras regiões, talvez muitos desses empresários não precisassem fazer isso. E ampliaria até o emprego brasileiro, a renda interna brasileira. Fazer acordo é importante. Eu queria então ouvir o professor Renato Bauman, que está lá em Brasília, também participando com a gente. Professor, o senhor acredita que o Brasil cometeu erros aí na negociação de Doha? Qual é a avaliação que o senhor faz da participação brasileira, né? O ministro Celso Amorim foi um protagonista importante nas últimas negociações da OMC. Dessa vez, como é que foi a participação brasileira e como é que é o futuro do Brasil agora nas negociações internacionais? Eu entendo que a delegação brasileira defendeu aqueles interesses que apareciam como mais transparentes. Vale dizer, um empenho bastante forte no que se refere à liberalização dos mercados, de acesso a mercado para produtos agrícolas, alguma concessão como contrapartida, como o embaixador Rubens mencionou, na área de manufaturados, aceitou uma redução potencial bastante expressiva nas tarifas com relação a manufaturados. Agora, quando se diz que não houve acordos e é que se pôs todas as fichas em Doha, é importante ver também qual era a probabilidade de se ter acordos com os Estados Unidos e com a União Europeia. Os temas de particular interesse por parte do Brasil, acesso aos mercados de alimentos e produtos agrícolas, por exemplo, sempre foram, e outros temas como propriedade intelectual e outras questões, quando se começou a discutir no âmbito da ALCA e quando se começou a discutir nas relações com a União Europeia, isso foi transferido para o âmbito da OMC porque eram temas de interesse maior. Eu não sei até que ponto é razoável esperar que nessas negociações bilaterais, antes da semana passada, a situação hoje é diferente, mas no contexto anterior, se conseguiria avançar naqueles temas de claro interesse por parte da delegação da política externa brasileira. No atual contexto, algumas coisas aparecem com alguma nitidez. Primeiro que no âmbito da OMC, eu imagino que nós vamos estar vendo nos próximos meses um conjunto renovado de atritos e de ações retaliatórias ou tentativas de criação de painéis por parte de diversos países. No caso do Brasil, está aí o algodão, está o etanol, uma série de setores que são candidatos naturais. Segundo, a aproximação com outros membros do G20, o comércio Sul-Sul, em particular com os países do Sudeste Asiático e Sul da Ásia, como a Índia, ganha uma nova característica, porque fica claro que em áreas de interesse exportadora brasileira, como é o caso de alimentos, é muito pouco provável a redução de barreiras por parte desses mercados, que são mercados que interessam a todos pela sua própria dimensão. Professor, eu queria só aproveitar... Professor, a gente tem perguntas aqui de telespectadores, queria só aproveitar para fazer algumas aqui para o embaixador Rubens Barbosa. A pergunta vem de Curitiba, no Paraná. Cristiano Rosa, professor, com o encerramento da rodada de Doha, o Brasil deveria buscar acordos bilaterais e não mundiais, como o nosso, ele chama aqui, como nosso companheiro Chile. Ele cita o exemplo do Chile. Então eu queria que o senhor respondesse essa, depois eu faço a seguinte. O Brasil já tem um acordo importante com o Chile, o Brasil e o Mercosul, né? Já há. Não, acho que ele estava dizendo o exemplo do Chile, que fechou acordos com outros países, como os Estados Unidos. Não, né? O Chile e o México fecharam acordos com muitos outros países, mas a situação do Chile e do México é diferente. Sobretudo no caso do Chile, é uma economia pequena, com poucos produtos a defender, não tem indústria. No caso do Brasil, realmente é difícil, como disse o Renato. Eu não acredito que seja fácil negociar um acordo com a União Europeia ou com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos está fora de cogitação,
Primeiro porque os Estados Unidos não têm interesse em fazer um acordo desse com o Brasil agora, porque os Estados Unidos não podem conceder aquilo que nós queremos, que é a abertura agrícola. E, por outro lado, o atual governo também não quer negociar um acordo com os americanos. Então, é muito difícil fazer essa negociação bilateral. Eu tenho uma outra pergunta aqui de Eduardo Fanelli de Brito. Professor Evaldo, que prejuízo o fracasso da rodada de Doha traz ao futuro do etanol brasileiro no mundo? Atrapalha o etanol que a gente tem vendido para o mundo como uma solução, né? E especificamente não, mas na prática sim, não está. Por quê? O etanol não estava na pauta de Doha, embora o Brasil está negociando com a União Europeia cotas no âmbito da União Europeia, cotas de etanol. Isso certamente vai dificultar, dá até para a gente tirar uma conclusão maior. O fracasso de Doha vai dificultar, de um modo geral, todas as negociações, todas as questões comerciais pontuais, que são milhares, que seriam mais facilmente resolvidas se o acordo tivesse ocorrido. Isso acaba minando a credibilidade, o poder de imposição da própria Organização Mundial do Comércio. Esse é o resultado prático de curto prazo do fracasso da rodada nesse momento. A gente tem ainda mais uma reportagem que ilustra tudo isso que a gente vem falando. O Brasil ainda sofre com os subsídios americanos e europeus na agricultura. Veja quanto o país vai deixar de faturar. Com o fracasso da rodada de Doha, o Brasil vai deixar de ganhar pelo menos 4 bilhões 250 milhões de dólares com a agricultura até 2014. Só com a soja, a perda chega a 2 bilhões de dólares por ano. Já com o etanol, o Brasil deixará de ganhar 3 bilhões e 300 milhões por causa dos subsídios da Europa e dos Estados Unidos. Professor Evaldo, ele estava comentando aqui os números, né? Esses subsídios já existem, né? Quer dizer, são barreiras que já dificultam hoje o acesso dos nossos produtos aos mercados de países desenvolvidos. E a questão de subsídio, ela é um ponto realmente crucial, porque pelo regulamento da OMC não é permitido subsídio. No caso da agricultura, foi aceito isso como uma exceção. O argumento da China, inclusive, foi o seguinte: como é que nós vamos discutir outras questões, sendo se essa questão que é até proibida, está sendo colocada na mesa? Na verdade, a questão do subsídio é o grande empecilho. Há um acordo, e esse empecilho é colocado pelo lado dos Estados Unidos, que subsidia de uma forma dramática a sua agricultura, e também a União Europeia, que dá um forte subsídio à sua agricultura. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Bauman, lá em Brasília. Professor, algumas pessoas fizeram a leitura de que o fracasso da rodada Doha poderia indicar que o mundo está entrando num outro momento de mais proteção, de mais nacionalismo, talvez pelo menos na economia. O senhor acredita nisso ou não? A globalização, a abertura dos mercados é algo que veio para ficar? O professor não tá conseguindo nos ouvir. Então eu refaço a pergunta aqui para o professor, para o embaixador Rubens Barbosa. O senhor acredita que há uma tendência do nacionalismo, pelo menos econômico, né, se acentuado com esse fracasso, pelo menos momentâneo, da rodada Doha? Eu acho que no curto prazo, quer dizer, nos próximos anos, essa tendência protecionista vai se acentuar. Nós estamos vivendo uma crise financeira internacional, com a desaceleração das economias desenvolvidas, com o aumento do desemprego. Então, eu acho que esse caldo que está se formando, né, de um movimento negativo na economia mundial, vai repercutir na área comercial. Vai haver uma desaceleração do comércio internacional e os países vão começar vão continuar a manter o nível de protecionismo. Vai haver, como disse o Renato, mais casos na OMC. O Brasil mesmo está anunciando que vai levar para discussão na OMC medidas tomadas pelos Estados Unidos com relação ao etanol, com relação a subsídios que são ilegais perante a OMC. Então, acho que realmente a perspectiva do comércio internacional, em virtude do fracasso da rodada, vai ser muito complicado
E agora, eu não estou muito preocupado com isso, eu pessoalmente, porque o Brasil, nesses últimos 6 anos que nós dissemos, né, que não houve nenhum acordo comercial, o comércio exterior nosso duplicou. Pois é. Então, nós vamos continuar exportando, a demanda mundial vai continuar existindo, o Brasil, na área de produtos primários, não só alimentícios, como minérios também, vai continuar a exportar, então não haverá uma perda imediata. E esses números que foram mostrados aí são relativos. Claro, quer dizer, como eu disse, estimativas, quer dizer, né? como é que você pode estimar que vai haver uma perda se você não sabe nem quando vai entrar, se tivesse saído o acordo, você não sabia nem quando ia entrar em vigor o acordo. Por outro lado, havia uma lista de exceção muito grande, tanto na parte industrial quanto na parte agrícola, que ia prolongar os efeitos que existem hoje e somente os benefícios do livre comércio iam existir daqui 5, 10 anos. Então, é muito prematuro a gente assumir esses prejuízos quando você, na realidade, não teria nenhum acordo em vigência imediatamente. Professor Evaldo, o senhor acredita que vai haver uma onda aí de mais proteção? O engraçado é que nos anos 90 os países industrializados diziam para a gente, né, para os países em desenvolvimento, abram o seu mercado, abram os mercados, e muitos países abriram. A Argentina abriu muito, o Brasil abriu também, né? Agora, na hora em que a gente pede para eles abrirem os mercados deles para fazer o jogo, aí o jogo não anda, não é? É interessante notar isso, né? Se eu olhar historicamente a OMC, ainda com o nome de GATT, desde a primeira rodada, 1947, a rodada Genebra, qual foi o tema? Baixar tarifas, diminuir tarifa de importação, abrir mercado. E esse sistema veio até 1964 com tarifa. Aí eles colocaram mais alguma coisa, mas sempre forçando. O que aconteceu? Os países desenvolvidos falaram para os subdesenvolvidos, para os emergentes, olha, aumente a produtividade, sejam competitivos, baixem as tarifas. O que aconteceu? Nós fizemos a lição de casa. Agora é a hora. No lado industrial nós fizemos. Só que do lado agrícola, eles continuam protegendo muito. Já que o embaixador está aqui, no tempo que o embaixador era embaixador em Washington, ele criou um site que ainda existe, em que lista todas as proteções. É algo escandaloso, as proteções agrícolas e os subsídios agrícolas. Acho que ele queria até falar sobre esse assunto também. Não, eu queria mencionar, em continuação, o que o professor mencionou, que em todas essas rodadas, até a atual, quer dizer, em 40 anos de rodadas de negociações, só se focalizou a área industrial. Essas reduções de tarifas que ele estava mencionando... Sempre para a indústria. Sempre foi para a indústria. E no final da rodada Uruguai, em 1994, ficou decidido que os países desenvolvidos iam, em 5 anos, começar a negociar a área agrícola. E eles não fizeram. Aí, em 2001, eles propuseram a rodada de Doha para tratar da área agrícola. E o que aconteceu? A rodada acabou com uma grande ênfase na abertura industrial. Os países em desenvolvimento tiveram que ceder novamente nas tarifas industriais. E o impasse se deu aonde? Se deu na área agrícola. Tanto na questão dos subsídios, porque o professor mencionou que havia uma lista de 20 pontos, e ele mencionou que o impasse foi no 19. O 20º ponto era a questão dos subsídios do algodão, em que havia um impasse. Se não tivesse o impasse no 19º, no 20º, que era o subsídio, também haveria um impasse. Então, o impasse foi gerado justamente na área em que os países desenvolvidos queriam privilegiar, ou diziam que queriam privilegiar no começo da rodada, porque essa era uma rodada do desenvolvimento, para ajudar os países em desenvolvimento. Na realidade, ocorreu exatamente o oposto. Muito bem, talvez a leitura simplificada disso, quer dizer, enquanto a abertura foi para beneficiar os países industrializados do primeiro mundo, ela foi funcionando. Na hora em que os países em desenvolvimento pediram agora abram do seu lado, aí parou tudo. Talvez seja uma das explicações para a dificuldade de negociar
essa rodada, né? Eu queria lembrar que você também pode participar do programa enviando suas perguntas. A gente fez algumas aqui. Eu queria agradecer o Edmilson Fonseca Pinheiro, fez pergunta, a gente já falou sobre o assunto. O Cristiano Rosa de Curitiba, o Eduardo aqui de São Paulo. Mande a pergunta, entrevista record@recordnewstv.com.br. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. No retorno, continuamos a discutir o comércio internacional futuro com esse fracasso da rodada Doha. Já, já. Rodagem de... Estamos de volta ao vivo com a entrevista Record Mundo, que hoje discute o futuro da rodada de Doha. Nossos convidados são Rubens Barbosa, consultor, ex-embaixador brasileiro em Washington. Também está aqui com a gente o professor Evaldo Alves, da Fundação Getúlio Vargas, especialista em comércio internacional. E do nosso estúdio em Brasília participa Renato Bauman, diretor da CEPAL no Brasil. Professor Renato, agora o senhor nos ouve, né? A comunicação no bloco anterior teve um probleminha. Eu queria perguntar para o senhor, fazer uma pergunta de telespectador, né? Começando o bloco aqui. É um telespectador que pergunta, em função agora dessa dificuldade na negociação de Doha, a ALCA ainda pode acontecer? A ALCA, que era aquela área de livre comércio das Américas, com liderança dos Estados Unidos, o senhor acredita nisso? A pergunta é de Francisco Gol, de Lapa, no Paraná. Eu acho, se é difícil ou pouco provável uma negociação bilateral com os Estados Unidos, recentemente foi comprovada como pouco provável uma negociação do tipo 4+1, os quatro membros do Mercosul com os Estados Unidos. Se nós temos um contexto de eleições nos Estados Unidos em que há provavelmente uma redefinição do quadro político, a probabilidade de se ter uma negociação hemisférica, se a agenda for a mesma que chegou a um impasse em 2013, eu acho muito baixa, muito pouco provável. Eu acho que os impasses que levaram à suspensão, ou fim das negociações lá atrás, em 2003, o duplo trilho das negociações, um grupo de países que pretendia um ritmo acelerado de abertura e outros mais cautelosos, incluído o Brasil, eu acho que essa dimensão continua. Talvez tenha até se agravado com a assinatura de acordos bilaterais por parte de outros países, além do Chile, do Canadá e México, acordos bilaterais com os Estados Unidos, e eu não vejo um cenário muito favorável a curto prazo para a retomada desse tipo de negociação. Muito bem. O fracasso da rodada de Doha mostrou ao mundo uma nova configuração do comércio internacional. Países antes sem voz deram o tom nas negociações. As últimas reuniões da OMC revelaram uma mudança no equilíbrio do comércio internacional. Estados Unidos e União Europeia não têm mais a força necessária para impor suas resoluções. Países emergentes como China, Brasil e Índia conquistaram mais influência, especialmente quando o assunto é a agricultura. O Brasil é o quarto exportador agrícola do mundo. A China, segundo maior exportador mundial, deve ultrapassar a economia americana em 2035, caso mantenha o atual ritmo de crescimento. A força dos emergentes, no entanto, não resultou em consenso na OMC. O futuro da rodada de Doha é incerto. O Brasil deve recorrer a acordos bilaterais e a disputas judiciais. O Itamaraty já fala em retaliações contra as sobretaxas americanas aos produtos brasileiros. O etanol brasileiro paga uma tarifa extra de 54 centavos de dólares por galão para entrar no mercado americano, além da taxa regular de importação de 2,5% sobre o valor do produto. Sem contar a ajuda de 15 bilhões de dólares dos países desenvolvidos para seus produtores de biocombustíveis em 2007. Mas, a partir de agora, a política vai falar mais alto que a economia. Dificilmente os Estados Unidos fecharão um acordo comercial relevante antes da eleição do novo presidente em novembro. A Índia passará por eleições legislativas no primeiro semestre de 2009. E a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, também passará por mudanças no ano que vem.
A reportagem retoma alguns temas que a gente já tratou aqui. Agora, eu acho que o principal está ali no começo da reportagem, né, professor Evaldo? Quer dizer, uma nova configuração do comércio mundial, e não é só do comércio, é da produção mesmo que mudou. O senhor deu até os números no bloco anterior, quer dizer, Europa e Estados Unidos não dão mais as cartas sozinhos, né? E por não darem mais as cartas, tem que... O que a OMC vai ter que começar a pensar no momento em que ela retomar, ou Doha, ou outro nome que tenha, mas retomar as negociações comerciais, vai ser o seguinte, é levar em conta essa configuração. E levar em conta essa configuração significa também o que? Negociação em que busque manter um equilíbrio econômico, financeiro dos participantes. Não só um grupo se beneficiar, às vezes, em detrimento do outro. As negociações vão ter que ser negociações econômicas, negociações verdadeiras, e não apenas negociações com imposição, com peso político. Na verdade, vão ter que falar mais os valores econômicos e financeiros, para que todos possam se beneficiar, e não apenas um grupo, como tem sido a história da OMC até aqui. Professor embaixador, quer dizer, o senhor acha que, quer dizer, tem uma nova configuração aí no mundo, né? A gente lembrava os números aí, empresas brasileiras se internacionalizando, os árabes comprando empresas nos Estados Unidos. Essa rodada de Doha talvez seja um marco nisso, quer dizer, mostra para o mundo que há uma cara nova aí na economia mundial? Eu acho que essa negociação marcou o fim da imposição por parte dos países desenvolvidos, a União Europeia e Estados Unidos, de resultados comerciais. Agora, essa negociação mostrou que há um grupo de países emergentes que tem um peso comercial. A China hoje é o segundo maior comerciante do mundo. Então, isso foi reconhecido tacitamente nessa negociação. Hoje não é mais possível nenhum país ditar as regras, ditar as normas. Tudo vai ter que ser negociado e levando em conta, em grande parte, os interesses dos países em desenvolvimento, que hoje constituem a maior parte do produto mundial, que tem uma boa parte da produção agrícola, que tem uma parte importante da produção industrial e que tem o maior mercado do mundo, com a Índia e com a China e com o Brasil juntos. Então, eu acho que essa rodada é um marco no sentido de que daqui para frente as negociações vão ter que ser feitas em novas bases. Tanto que já se discute, inclusive, novas formas de negociação no âmbito da OMC, porque não dá mais para continuar essa negociação com 153 países da maneira como vem sendo feito. Professor Renato Bauman, lá de Brasília, quer dizer, o senhor acha que há alguma chance dos países os países ricos, né, como Estados Unidos, Europa, abrirem mão dessa proteção no setor agrícola? A gente viu a reportagem agora, a última que nós exibimos, os subsídios que eles dão para o setor agrícola é enorme nos Estados Unidos, né, com uma presença muito grande no Congresso Nacional, né, de representantes da área agrícola. O senhor acha que há alguma chance de reverter isso no curto prazo? Acho muito pouco provável. Os negociadores têm consciência disso que tanto o professor Evaldo como o embaixador acabam de dizer. Mudou a relação de forças, há novos parceiros com um peso muito importante no cenário internacional. Os acadêmicos têm uma perfeita consciência disso. A questão é quanto tempo vai levar e qual é o preço que vai se pagar para que os congressos tenham essa percepção. Esse é que é o ponto importante para se pensar o tempo que vai levar no âmbito interno da União Europeia, no âmbito do Congresso dos Estados Unidos. E há um terceiro protecionista que não foi mencionado, né, nos debates sobre a rodada Doha, que é o Japão. Não nos esqueçamos que também nas últimas rodadas se caracterizou por uma postura bastante defensiva no que se refere à importação agrícola, Coreia igualmente. Essa internalização dessa percepção de que as regras ou as condições mudaram no cenário internacional, ela leva um tempo. E aí é que está uma grande preocupação. Qual é o preço que se vai ter que pagar
que os países mais pobres vão ter que pagar pela perpetuação do cenário que a gente tem hoje, até que haja essa internalização por parte dos agentes de cada um desses países e dos políticos em cada um desses países, de que é preciso mudar. Não faz mais sentido você ter uma Farm Bill, por exemplo, como a que foi recentemente aprovada nos Estados Unidos, com concessões de subsídios que podem chegar a 40 bilhões de dólares. Muito bem. Há uma lógica nova e que vai um pouco além disso. Há uma lógica nova que não se esgota em China, Índia e nesses parceiros que nós estamos mencionando aqui no âmbito da OMC. Há um desafio também para países como, por exemplo, o Brasil e outros países de porte médio, ao definirem, por exemplo, as suas políticas industriais, políticas de desenvolvimento, ao pensar a médio e longo prazo, a competição, mesmo que seja sem barreiras, advinda da entrada no mercado de produtos de outros países asiáticos, Vietnã, Indonésia, etc., que são países com populações enormes, portanto, com custo de mão de obra muito mais baixo. Independente das condições comerciais, de barreiras ou não, a lógica de estruturação do parque produtivo nos diversos países deve ser repensada. Professor, eu queria agradecer a participação do senhor aí de Brasília. Nosso tempo está se encerrando. Eu queria registrar aqui as perguntas do Anderson, de Olambra, também do Ricieri Calisto, de Ponta Grossa, no Paraná. Falam aqui de barreiras sanitárias, fitossanitárias. Nem deu tempo da gente chegar nesse tema. Eu agradeço muito as perguntas. Eu queria agradecer também a presença de Rubens Barbosa, consultor, ex-embaixador brasileiro em Washington, e do professor Evaldo, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. A gente discutiu hoje aqui o futuro do comércio depois do fracasso da rodada Doha. Na semana que vem tem mais. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.